No WW de hoje, vamos analisar o que vem por aí com Barroso no comando do Supremo Tribunal Federal. E também vamos falar da tentativa de Fernando Haddad e Arthur Lira de destravar a agenda econômica. Está conosco aqui a advogada Ana Laura Barbosa, professora de Direito Constitucional da ESPM, pesquisadora do Supremo em Pauta, debutando aqui no WW e na CNN, né, professora? Isso. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Thais Herédia, minha parça aqui de todo dia. Pedro Venceslau, meu amigo, né? Trabalhamos juntos já e agora de novo na CNN, juntos pela primeira vez aqui na bancada. Muito bem-vindo, viu, Pedrão? Prazer estar aqui com você. E lá em Brasília, outros dois colegas, amigos. O Theo Cury está lá, acompanha a posse o dia inteiro. Nosso super setorista de judiciário, né, Theo? Bem-vindo. Já vamos aí contigo. E meu outro amigo também, eu tenho muito amigo, graças a Deus, o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília. Gente, vamos só dar uma olhada sobre essa posse aqui, fazer um overview primeiro, a posse do Luiz Roberto Barroso, nessa quinta-feira, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, participando de um jantar neste momento em Brasília, que eu volto para o Theo, que eu mal apresentei. Theo, primeiro conta aí, faz um relato desse dia ali, suas impressões do dia, do factual do dia, como é que foi a posse do Barroso? Vamos lá, Caio, boa noite para você, para quem está no estúdio, ótima noite para quem nos acompanha. Luiz Roberto Barroso, então empossado presidente do Supremo Tribunal Federal, vai ficar no cargo pelos próximos 2 anos, entre 2023 e 2025, e proferiu um discurso ali na tribuna do Supremo Tribunal Federal, dando uma série de recados, mas principalmente afagos ao Congresso Nacional, à classe política e também às Forças Armadas. Vamos começar por esse primeiro destaque. Ele agradeceu logo de cara a nomeação e a indicação pela então presidente Dilma Rousseff, disse que na escolha não houve nenhuma conversa que não fosse republicana, não pediu, não insinuou e não cobrou. Agradeceu a presença de José Sarney e de Luiz Inácio Lula da Silva, essa de coração por conta da cirurgia a qual Lula vai ser submetido amanhã pela manhã para um procedimento para acabar com as dores que ele sente no lado direito do quadril. E aí, em meio a esse embate com o Congresso Nacional, o Barroso disse o seguinte, que incluir uma matéria na Constituição é, em larga medida, retirá-la da política e trazê-la para o direito. Essa é a causa da judicialização ampla na vida do Brasil. Não se trata de ativismo, mas de desenho institucional. Em meio a essas críticas do Congresso, de deputados e senadores, de que o Supremo extrapola suas atribuições, passando por cima do legislativo que deve legislar. Essa é a crítica principal dos deputados e senadores que vem se acentuando ao longo das últimas semanas e principalmente dos últimos dias. Barroso deu um indicativo de como que vai ser a gestão dele. Falou que é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com outros poderes e com a sociedade, como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar. E no momento mais simbólico dessa fala dele, ao lado entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, e de Arthur Lira, presidente da Câmara, ele disse o seguinte: numa democracia não há poderes hegemônicos, garantindo a independência de cada um, presidente Lira e presidente Pacheco, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais que somos, pelo bem do Brasil. Então, recados dados para a área institucional, as relações do Supremo Tribunal Federal com o Congresso Nacional e também com o Executivo, mas não deixou de fora o aceno, um desagravo às Forças Armadas. Ele menciona que no principal momento, no momento mais crítico, as Forças Armadas não aderiram ao golpe. A gente separou um trecho dessa fala dele e vocês acompanham agora. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita, na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Antes de começar as análises aqui, vamos ver um perfil que a nossa equipe aqui do WW da CNN preparou do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, que chegou ao Supremo, como eu disse na abertura, em 2013, por indicação da Dilma Rousseff. Vamos ver, assim, o perfil do Barroso na reportagem de Thaisa Medeiros.
Luiz Roberto Barroso teve atuação central nos julgamentos mais recentes e polêmicos da Corte. Foi responsável pela proposta que estabeleceu a contribuição sindical mesmo para não sindicalizados. Partiu do magistrado a primeira sugestão para diferenciar o usuário de maconha de traficante. No caso do aborto, coube a ele fazer o pedido para tirar a votação do plenário virtual para o físico. Barroso conduziu ainda a tese vencedora da chamada coisa julgada, que permite ao STF mudar o entendimento na área tributária, até mesmo sobre decisões definitivas. Fora do tribunal, protagonizou cenas emblemáticas. É dele a famosa resposta a um manifestante bolsonarista em Nova York em novembro do ano passado. Perdeu, mané, numa mola. Em julho, falou sobre o bolsonarismo. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A declaração resultou numa avalanche de críticas da oposição que vê em Barroso um desafeto. Foi dele a liminar determinando a instalação da CPI da Covid no Senado em 2021 e que ao longo de meses evidenciou em rede nacional as críticas de parlamentares à atuação do ex-presidente Bolsonaro na pandemia. Embora seja criticado por bolsonaristas, Barroso está longe de ser uma unanimidade entre a esquerda de maneira geral e apoiadores do atual governo. Isso porque no passado ele era um grande defensor da Operação Lava Jato, o que rendeu intensas discussões na época. Em 2017, disse ao decano da Corte, o ministro Gilmar Mendes, que era leniente com escândalos políticos. E agora só está solto porque a segunda turma determinou que ele fosse solto. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. E os desentendimentos com Gilmar Mendes se repetiram ao longo dos anos. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. As diferenças parecem ter ficado no passado. É o que simboliza o abraço entre os dois na cerimônia de posse. O ministro indicado em 2013 por Dilma Rousseff chega à presidência do Supremo num momento delicado de polarização na política e com o STF no centro das críticas da oposição no Congresso, acusado de legislar no lugar dos parlamentares. Vamos lá, Theo, aproveitando um pouco mais de ti aí, da sua experiência de cobertura de Judiciário, Supremo, Ministério Público, PGR, qual que é a sua aposta, o seu feeling aí? O que virá por aí com Barroso na presidência do Supremo? Vai ter que buscar um alinhamento entre todos os ministros, Caio. Eu acho que essa cena de hoje deixou isso muito claro. Parece bobagem, mas esse gesto de ele ir até o ministro Gilmar Mendes, o ministro mais antigo em atividade, que representou todos os ministros, homenageando Luiz Roberto Barroso, não pode passar batida essa cena por conta do histórico que os dois têm. E isso mostra a necessidade que ele vai ter de, como presidente do Supremo Tribunal Federal, como responsável por marcar a agenda de julgamentos a partir de agora, pelos próximos 2 anos, ele vai precisar do apoio dos ministros para que o que ele quiser pautar, as bandeiras dele, não sejam tiradas de pauta por algum desentendimento entre os ministros. Então, é importante esse movimento, principalmente levando em conta as cenas, e aí nessa reportagem que a gente acabou de exibir aí, isso deixa bem claro o histórico de Gilmar Mendes com Luiz Roberto Barroso. Esses dois, nesse ano, fizeram história ao assinarem juntos um voto conjunto pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal com relação ao piso da enfermagem. Então, esse poder, essa articulação política e diplomática, ele vai precisar, mais do que nunca, levar em consideração como presidente do Supremo. Lembrando de alguns erros que foram considerados erros do passado, como, por exemplo, a escolha de chamar as Forças Armadas para serem uma das entidades fiscalizadoras das eleições do ano passado, algo que não caiu nem um pouco bem no próprio TSE, nem mesmo entre os militares. Isso acabou ontem sendo, entre aspas, corrigido
por aquela determinação do Tribunal Superior Eleitoral de tirar os militares dessa atribuição. Isso gerou um desgaste muito grande na avaliação de pessoas próximas a Luiz Roberto Barroso. Então, aprender com esses erros do passado e aparentemente já está fazendo isso. A Thaís Arbex trouxe aquela apuração da aproximação dele com integrantes da oposição no Senado, que são os críticos mais ferrenhos da atuação do Supremo Tribunal Federal, chegando para essas pessoas e dizendo, olha, vamos para um clima tranquilo, não vamos pautar nada que seja de interesse dos conservadores que possa causar um embate, até porque ele, e a gente viu nessa última reportagem, teve papel crucial nas 4 ações julgadas no Supremo e que são alvo de contestações lá no Congresso Nacional. Obrigado, Theo. Professora, e você? Qual que é a sua aposta? O que virá por aí com o Barroso? Eu concordo que o tom do discurso de hoje foi de pacificação e de união, e o contexto também vem sendo há algum tempo de união entre os ministros, desde o governo Bolsonaro, em determinado momento, o tribunal percebeu que eles teriam que se unir para, enfrentar todas as ameaças que o tribunal estava sofrendo, e desde então o tribunal está unido e o discurso de hoje e a postura e todas as sinalizações que ele deu, a meu ver, reforçam essa noção de união. E só reforçando, eu também concordo que ele precisa dos colegas, não só por conta da pauta, mas também porque as mudanças recentes no regimento interno tornam necessário a concordância dos outros para muitas outras coisas. Então, hoje em dia, existe uma alternativa ao plenário físico, que é o ambiente virtual, em que qualquer um que quiser pautar um assunto lá, ele consegue. Então, o presidente não é mais o senhor da pauta e existe um prazo para pedido de vista, existe um prazo, um limite para medidas cautelares. Então, o tribunal e as mudanças recentes no tribunal exigem mais colegialidade. Então, isso mostra como ele precisa ainda mais dos colegas. Ô Pedro, você não ficou eu fiquei com a sensação que a agenda Barroso ela tem um potencial muito grande para manter ali um conflito, principalmente com o Congresso Nacional, né? Foi o que a gente viu essa semana. Você sentiu isso também? A agenda Barroso, não o Barroso, não o que ele quer, né? O Theo coloca a pacificação, a professora concorda, mas não tem um potencial explosivo, talvez, ali, em relação a como o Congresso enxerga essa agenda Barroso? Acho que ele fez um discurso conciliador, mas mandou alguns recados, né? No momento que o Congresso Nacional está falando em proibir o casamento gay, ele falou em relação homoafetiva, ele falou em racismo estrutural, ele falou em terras indígenas. Então, ele pontuou todas as pautas que o Congresso Nacional está usando como ameaça ao Supremo Tribunal Federal, com esse argumento de invasão de prerrogativas. E por mais que o Barroso tenha uma estratégia agora de jogar água na fervura, de jogar para frente as votações mais polêmicas, algumas delas podem chegar antes disso no Supremo Tribunal Federal, como a questão do marco legal das terras indígenas, né? Porque se o presidente Lula veta esse projeto do Senado, ele volta para o Congresso derruba o veto, vai para o Supremo dar a palavra final. Então, ele vai ser provocado a tomar essa decisão. O Congresso acredita que até lá eles possam revisar essa decisão, mudar a opinião dos ministros, já que houve ocuparam uma lacuna ali no Congresso Nacional de algo que não existia antes, mas ficou claro nesse discurso dele que a pegada não é essa, né? Ele praticamente gabaritou todas as pautas identitárias que estão sendo discutidas no Congresso Nacional e deu um aviso para a bancada conservadora que essa ofensiva tem limite. Ô Daniel, sua percepção vai por aí também? Olha, Caio, o Barroso hoje avança um pouco numa tentativa de retomar a normalidade jurídica ali do STF. Mas, para isso, é preciso virar a página do 8 de janeiro, que ainda está muito presente ali no plenário do Supremo, né? E, para virar a página, a gente tem que olhar um pouco o que falou antes dele Gilmar Mendes, na condição de decano e portanto, não falando só por si mesmo, falando em nome ali dos demais ministros. E o que disse Gilmar Mendes? Ele colocou de forma muito clara ali, fez uma defesa muito incisiva do conceito de democracia defensiva, conceito muito difundido na Alemanha pós-Segunda Guerra. Ele colocou ali alguns pontos de que é preciso ter coragem de ser intolerante com quem quer derrubar a democracia e de que o principal ativo em um sistema eleitoral, em uma democracia, é a confiança. Minar a confiança
é minar a própria Constituição de 88. Por mais que os primeiros julgamentos do 8 de janeiro já tenham demonstrado ali com que sarrafo o Supremo vai tratar, como vai ser rigoroso com quem cometeu atos criminosos, é importante também entender isso como uma mensagem de como serão tratados financiadores, organizadores, eventualmente até caciques políticos cujos processos cheguem ao Supremo Tribunal Federal. Professora, o Daniel fala da retomada da normalidade jurídica e política, algo que se fala bastante. O Supremo está pronto para isso? Para liderar esse processo, que é uma reclamação não só, né, verdade seja dita, de bolsonaristas, mas de muitos setores, do empresariado, do setor produtivo, que se incomoda ali com o que consideram ativismos ali, decisões equivocadas do Supremo. O Supremo tem essa percepção? Eu diria que o Supremo está pronto para isso. Talvez o Brasil esteja pronto para isso também. O desafio talvez seja que não exijam retaliações contra decisões do tribunal e acho que talvez para colocar uma percepção alternativa, eu acho que são duas coisas diferentes, o tribunal assumir uma postura conflitiva e o tribunal decidir em casos fortes de direitos fundamentais. A gente viu o STF de 2010, o STF decidiu diversos casos seguidas vezes por muitos anos e isso não foi visto necessariamente como uma postura conflitiva. Então, eu não colocaria no mesmo eixo a responsividade e deferência de um lado e a postura conflitiva e a postura de conciliação. Eu acho que é possível ver um tribunal conciliador e, ao mesmo tempo, responsivo. E a gente já viu isso, eu diria, em outros... Sim. Thaís, e na economia, né? O que dá para esperar? Hoje a gente conversou bastante sobre isso, né? À tarde, mas uma fonte, um tributarista me dizia que o perfil Barroso é o pior dos mundos, né? Para eles, né? Claro, né? Para os tributaristas, para os empresários, por ele ter sido procurador no Rio de Janeiro, por ele ter um perfil pró-fisco, né? Esses os relatos que eles me diziam. Só que esse perfil pró-fisco é tudo que o governo quer, tudo que o governo precisa nessa busca de receita. O que dá nessa área econômica, nessa agenda econômica para prever de uma gestão Barroso no Supremo? Olha, ele vai ter vários conflitos para gerir ali na área econômica e conflitos da economia que envolvem pautas do governo federal, pautas do setor empresarial também e muitas sensíveis. Durante a discussão, por exemplo, da reforma tributária, e mesmo quando a reforma tributária, se ela conseguir avançar, enquanto ele for presidente, certamente ele vai ser provocado a tomar decisões. Agora, tem um fato aqui que chamou a atenção, que foi o fato dele ter contratado um economista, ter levado um economista, a gente conversou sobre isso, né, Caio? Um economista do CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, para ser o seu, um assessor especial ali em temas econômicos. Guilherme Rezende, o Guilherme Rezende, exatamente, sim. O Guilherme Rezende. Eu conversei com várias pessoas ali que giram em torno da discussão econômica no STF, no próprio CAD, no Ministério da Fazenda. O Guilherme é um economista bastante respeitado, reconhecido ali entre seus pares, com uma enorme experiência na questão concorrencial, que não é exatamente a pauta que o STF vai ter que se debruçar daqui para frente, mas que dá uma visão de como a economia funciona super importante. Então, eu acho que o fato dele ter levado... Então, muita gente me disse assim, olha, a gente não esperava que o Barroso fizesse isso, levasse um economista. Então, isso já é um fato que chama atenção. O segundo, não o Guilherme. Exatamente pelo Guilherme ter o perfil que ele tem, um perfil mais liberal, de economia de mercado, de equilíbrio das forças econômicas, mesmo que a gente tenha aí estatais envolvidas. Então, vamos lembrar, nós temos lá a discussão sobre a privatização da Eletrobras, que nós vamos falar disso já. Tem várias questões envolvendo a Petrobras. Então, eu acho que na pauta econômica, não dá para entender ou imaginar ainda como é que ele vai levar essa pauta para frente, mas o fato de ele ter levado um economista de perfil liberal, de perfil de economia de mercado, já sinaliza que ele quer pelo menos entender como a vida funciona
fora dos tribunais. Sim, não, e esse tributarista me dizia também, né, que uma das decisões lá foi a da revisão da coisa julgada, né, que assustou e assombrou grande parte do empresariado, e o voto do Barroso foi bem incisivo nesse sentido. Você queria pedir alguma palavra? Não, perdão, você queria falar com o Theo, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Theo, que ficou lá o dia todo. Você falou de algumas pessoas que estiveram, o Daniel também esteve. Eu daqui fiquei me perguntando, Theo, o que representa... A gente trouxe aqui o abraço do Barroso com o Gilmar Mendes, depois da gente ver a treta que eles arrumaram. Pode ser protocolar, pode ser um gesto ali de escuta, vamos passar os próximos 2 anos aqui convivendo amigavelmente, mas era uma lista de convidados bastante eclética, com muitas figuras políticas, e não, queria a tua visão do que simboliza a presença de gente, por exemplo, eu sei que tinha banqueiro, eu sei que tinha gente do mercado financeiro. Como é que você percebeu a presença dessas figuras aí? Boa noite, Thaís, para você e para quem acompanha a gente. E Roberto Campos Neto, né? Uma das pessoas, uma das figuras, principalmente da área econômica, que a Thaís conhece tão bem, que marcou presença nessa cerimônia de posse. Fernando Haddad estava lá, deu uma saidinha, ficou bastante tempo, inclusive, ausente, precisou atender o telefone. Enfim, de fato um leque diverso de pessoas presentes. Isso mostra um pouco do perfil de Luiz Roberto Barroso, que tem uma relação com pessoas para além do judiciário. E ele também, obviamente, se interessa por esse tema da economia, vem batendo muito nessa tecla de que um dos seus principais pontos, como presidente do Supremo Tribunal Federal, é com relação ao combate à pobreza e à desigualdade. E ele deixou isso claro também em um trecho do discurso dele, em que ele disse que é ótimo para ouvir, ótimo para atribuir, dar crédito para as ideias que ele recebe. A meu ver, pelo que eu senti e nessa cobertura ao longo dos últimos anos, eu sinto isso, essa proximidade dele com diversas figuras que aí vai um pouco além do mundinho do judiciário, de magistrados, do Ministério Público, enfim, indo para além disso, deixa clara essa presença de diversas pessoas, como por exemplo o Levi, que estava ali também presente, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nesse momento tão importante da relação dele com o executivo. Então, ao meu ver, essa proximidade dele com essas figuras que orbitam também o mundo do judiciário. Pessoal, a gente estava falando aqui da agenda econômica do Supremo. O Barroso assume, né, tendo que lidar com uma série de questões que podem ter um impacto no cenário econômico. A gente elenca aqui algumas. A questão da privatização da Eletrobras, dos precatórios, né, essa polêmica ação que a Advocacia Geral da União apresentou nesta semana, revisão da lei das estatais, correção do FGTS, muitas questões tributárias bilionárias, como a tributação do INSS sobre 1/3 de férias. Daniel Rittner, dessa agenda toda e de outras tantas que integram ali a agenda econômica do Supremo, dá para prever o que ele pauta, como o Supremo deve se posicionar? Nos últimos meses, Caio, a gente viu o Supremo entrando em matérias tributárias muito delicadas, como foi o caso da revisão da coisa julgada. Coincidência ou não, hoje também quem estava presente era o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, marcando presença ali, obviamente, muito interessado no que o Supremo vai julgar nos próximos meses. E entre esses casos econômicos que você mencionou, todo mundo muito de olho, especialmente em 3 ali. A questão dos precatórios, que vai definir muito ali o futuro das contas públicas a partir de 2024. A revisão da lei das estatais, que é um desejo enorme do governo Lula de que a ação colocada por partidos da base governista ali prospere e que seja possível voltar com as indicações de políticos nas empresas estatais. E a questão da Eletrobras. A AGU já tem alguns meses moveu uma ação ali, uma DI no Supremo, em que questiona a representatividade do Conselho de Administração da estatal. Reivindica mais gente indicada pelo governo no Conselho da Eletrobras, permitindo que o governo volte a ter uma capacidade, uma influência muito maior nessa gigante do setor elétrico. Isso está parado, faz parte daquele conjunto de medidas, talvez, que outros ministros têm chamado de uma pauta anódina ali, que Barroso quer evitar num primeiro momento. Agora, fato é
que nos próximos 2 anos ele não vai conseguir carregar essa pauta a node nesse tempo todo. Eu quero acrescentar aqui, hoje, por exemplo, houve uma série de decisões do ministro Fux sobre vínculo empregatício em empresas de aplicativos. Então, a questão do vínculo empregatício é uma pauta que eu acho que vai crescer nos próximos meses, até pela agenda do presidente da República. O presidente Lula tem a agenda da revisão da reforma trabalhista de um jeito ou de outro, né? Nós falamos aqui da volta do imposto sindical essa questão específica do vínculo empregatício é uma coisa que me chama a atenção. E me chama a atenção também o fato do STF estar sendo provocado a tomar decisões, e aí volta para o embate político que eu deixo para vocês, provocado a fazer revisões sobre aquilo que o Congresso já decidiu, que é o caso da Eletrobras. E o caso da Eletrobras é extremamente sensível, porque sim, a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica do Brasil, se considerar o tamanho dela nas áreas que ela atua, mas o Congresso Nacional já decidiu. Imagina se o STF fosse convidado a decidir sobre a independência do Banco Central. Isso podia ter acontecido, porque era um desejo claro do presidente. Então, e quanto isso pode atrapalhar ou criar algum ruído na relação com o Executivo. Não, e invariavelmente revisões que acabam beneficiando o governo também, né? Ou agendas que acabam também sendo alinhadas com o que o muita governo sensibilidade defende. Bom, pessoal, eu me despeço agora do Theo Cury, né? Que a gente vai fazer um break. Theo, muito obrigado, parabéns pelo dia aí de trabalho e sempre um prazer tê-lo aqui conosco, tá bem? Até já. Bom, gente, a gente vai fazer uma rápida parada, mas voltamos em instantes na continuação aqui dessa cobertura da posse do novo ministro, novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Até já.